nós contávamos a história do rei Josias, que, reconstruindo o templo, encontrou lá um rolo das escrituras sagradas. E este rolo, a pesquisa diz que provavelmente possa ser Deuteronômio, porque pelos detalhes que Josias desenvolveu depois, não possa ter sido o livro apenas do Decálogo, dos 10 mandamentos, porque não seria o suficiente para dar alguns subsídios que Josias desenvolveu depois. Então, provavelmente seja, as pesquisas apontam para Deuteronômio. E Josias leu este livro, isso impactou a sua vida, ele confessou a Deus o pecado do seu povo que estava longe de Deus. E aí nós trabalhamos 10 dias atrás, o capítulo 22. O quanto Josias foi tocado por isso. Rasgou suas vestes e clamou ao Senhor e levou isso diante. Capítulo 22, verso 16 e 17. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Deus estava irado com o povo que esqueceu dele, especialmente esqueceu da sua palavra. E por esquecer da palavra, se esqueceu do que Deus tinha para este povo. E aí entra o capítulo 23, que eu comecei a trabalhar na quarta-feira última, e nós desenvolvemos pouco, e Deus bem no meio da palavra falou, irmãos, eu vou levar esse assunto para domingo, porque aí a gente encerra o mês da reforma, agora 31, nesta semana, 31 de outubro, dia da reforma protestante, e neste mês o pastor deu ênfase sobre a leitura bíblica, a palavra de Deus. E nesse capítulo 23, Josias então, após ter lido para si, o escrivão aqui leu para ele, ele se arrependeu, ele falou, agora eu tenho que tomar algumas atitudes. Não sei se você já leu a palavra de Deus inteira, se você tem o costume de ler todos os dias, e o pastor tem trabalhado nisso, vamos ler a palavra todos os dias. Mas esse capítulo 23 me aponta para o que a palavra de Deus faz nas nossas vidas, o que ela tem que fazer, o poder dela de nos transformar. Você está precisando de uma transformação na tua vida? A coisa não está muito boa. Eu digo que vir aqui no culto é um momento quando o pastor encoraja, ele pega assim um jato d'água e toca igual aquelas mangueiras de bombeiro, e toca no teu peito, você leva aquele impacto do jato d'água. Só que isso não é um banho. O banho é quando você vai na tua casa, no teu banheiro, com chuveirinho quente, e lava, você toma um banho, todo dia toma um banho com sabonete gostoso, um shampoo. O banho não é só o dia do jato, o impacto da força da água. Esse jato não vai limpar debaixo da unha. Esse jato d'água só assim no peito, na cara, nas costas, não vai limpar debaixo, entre os dedos, atrás da orelha. Você tem que tomar um banho. E isso é lá em casa, todos os dias. O seu irmão tem um pacto de desafio. Como alguém tivesse, rapaz, você tem que tomar banho todo dia. Não é só os domingos. Mas domingo é aquele jato forte, de impacto para você. De desafio. Mas todos os dias você vai precisar de banho. E aqui, o rei Josias nos ensina
o que nós devemos fazer após sermos impactados pela palavra de Deus? Eu quero ler com os irmãos capítulo 23, versos 1 em diante. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança entre o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Eu vou falar um pouco rápido, porque nós temos 11 assuntos para extrair desse texto. Como a gente diz, 11 pontos. Pastor presbiteriano gosta de 3, hoje o negócio vai ser em abundância. 11 assuntos para nós extrairmos daqui. Espremer bem espremidinho. Meus irmãos, quando eu olho para as reações do rei Josias, a começar no verso 2, o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, todos os sacerdotes, os profetas, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança. Leu para todos. Você leu a palavra, Josias, você na condição de Josias, o rei. Você foi impactado, isso foi bom para você, e agora você quer passar isso para outras pessoas. A Bíblia, também o Novo Testamento, os Evangelhos, é o Evangelho, a boa nova de salvação. Boa nova, boa notícia que nós devemos levar aos outros. A gente come um bolo gostoso que a Valéria fez, a gente já chega para quem está do lado, olha que bolo delicioso, já quer contar para os outros que comeu um bolo. Nossa, você sabe do que será que é feito isso? Já quer conversar sobre o assunto, já quer falar, nossa, que delícia. Simone, não, é um doce delicioso. De que é, Simone? Ah, menino, eu comprei um pote da Simone tão delicioso. E a gente quer contar, passar as coisas gostosas que a gente experimenta para as pessoas que estão ao nosso redor. A palavra de Deus, ela tem esse sabor gostoso para você. E aí você fala, gente, eu li um texto bíblico essa semana. Quantas vezes você já compartilhou a palavra de Deus? De duas, uma. Ou você não leu, ou talvez você não está sendo impactado por esta palavra. Talvez você não está entendendo e por isso também não está sendo impactado. Josias foi impactado de um jeito que ele não se conteve. Ele se arrependeu, rasgou suas roupas e clamou ao Senhor, e pediu perdão ao Senhor por ele, pelo povo, e foi ler para frente, passar essa palavra adiante. Nós temos que ser pregadores da palavra, pregadores das boas novas. Qual que é a melhor coisa que você pode passar para frente, para qualquer pessoa, da sua família, para os seus vizinhos, para os seus parentes, seus amigos de trabalho, seus funcionários? É levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus. Segundo assunto, versículo 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, o guardar os mandamentos. Então Josias fez uma aliança, um pacto, um compromisso. Essa aliança que eu tenho com a minha amada esposa, chama aliança. Aliança é sinônimo de pacto, de compromisso. Eu tenho um pacto, uma aliança, um compromisso de fidelidade com ela.
de manter o amor, de cuidar, respeitá-la na saúde, na doença, até que a miserável morte nos separe. Quando você faz a leitura bíblica, quando você lê a palavra de Deus, você termina e fala assim: Senhor, agora eu tenho um compromisso contigo. Aqui fala a palavra de Deus sobre obediência, eu quero te obedecer. Aqui nessa palavra, Senhor, fala de adoração, eu quero te adorar, eu me comprometo em te adorar. Aqui nessa palavra fala de arrependimento, e eu me arrependo do meu pecado, Pai. Eu tenho um compromisso de arrependimento, de fugir do pecado. É assim. Quando nós lemos a palavra de Deus, agora eu tenho que me comprometer diante dela. Ou é uma indiferença? Eu li a palavra de Deus. Não sei não. Deixa ela quieta. Não tem nada a ver com isso não. Né? Será que você não entendeu, não creu? Porque se você entendeu e creu, agora eu preciso de um compromisso, de um pacto com essa aliança. Até mesmo um pacto, uma aliança de continuar lendo. Mas aqui o pacto ele fez, pacto de seguir e guardar os mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a tua alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu, todo o povo concordou. Esse pacto não foi só do rei Josias, mas de todo o povo concordou. Vamos, pastor, é isso mesmo, eu quero fazer um pacto aqui nessa noite de ler a Bíblia todo dia, eu quero fazer um pacto do Senhor, de todas as vezes que eu ofender alguém, eu não terminar dia antes de pedir perdão. Não vou dizer que a gente não possa ofender alguém, de repente comete um vacilo, mas não passe 24 horas para você pedir perdão. É um pacto de fidelidade a Deus, pacto de arrependimento, um pacto de obediência, um pacto de amor. Pacto de amor. O irmão Márcio fez um pacto de amor com Deus e com a sua mãe. Mesmo que me ofenda, mesmo que me despreze, eu tenho um pacto com Deus de amá-la. Versículo 4. Falei que nós temos que andar rápido. Então o rei ordenou, eu li até o final do verso 3 com os irmãos, na leitura, mas nós vamos caminhar nesse texto, ok? Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Queimar os utensílios, eliminar ruídos, resíduos de um passado idólatra. Aqui nós estamos rechaçando no texto que os pais de Josias cometeram idolatrias terríveis, trouxeram ídolos para dentro do templo, trouxeram ídolos para a casa, trouxeram ídolos para o palácio, encheu de ídolos, poste-ídolos, estátuas, poste como se fosse um tótem, encheu Jerusalém daquilo. E José falou, nós temos que tirar não só os postes, mas todos os utensílios, as bacias, os copos, tudo que era usado para o culto a Baal e a Será. Nós temos que destruir esses utensílios. Comentei que quarta-feira, ainda nós tínhamos trabalhado esse texto, de que muitos de nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nos convertemos, mas tem muitos utensílios, muitas coisas que nos remetiam à idolatria nossa, passada. E algumas coisas precisam ser rechaçadas. Tudo aquilo que te levou à idolatria, vamos obedecer a palavra de Deus e vamos tirar isso do nosso lar. Lembrei que alguns no passado queimavam disco de Xuxa, disco de Menudo, não sei o quê.
Alguns acreditam que deva ter feito isso, que deveria ter feito isso. Mas no meu entendimento é tudo aquilo que te leva à idolatria. Se aquele objeto era consagrado ou não, se você acha que deve dar fim, dá, porque teu coração mandou, o objeto é teu, você que comprou, quiser dar fim, dá. Mas a Bíblia nos recomenda tudo aquilo que nos leva a afastar de Deus. Se algum objeto te leva a afastar de Deus, alguma lembrança, alguma roupa, alguma coisa que te afaste de Deus, elimine esses utensílios da sua vida. Se alguma coisa, não, pastor, eu lembro que isso aqui, os outros falavam que era do demônio, não sei o quê, mas isso aí não me afeta nada não, amém, deixa quieto. Mas se afetar, tira. Se afetar, tira. Talvez você não saiba, está em dúvida, tira também, porque na dúvida é melhor tirar. Versículos de número 5 e 8 tratam do mesmo assunto. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensar e tal. Alguns sacerdotes se desviaram, alguns líderes religiosos se desviaram, e aí precisaram ser afastados. Interessante que algumas pessoas vão se afastar de nós quando nós nos achegarmos a Deus. Alguns parentes. Mas se for necessário, de alguns nós precisamos nos afastar. Porque esses nos levam por o caminho mau. Nós precisamos nos afastar. Tem pessoas que eles mesmos se afastarão. Eu não quero saber daquele crente, daquele pastor, eu não quero me misturar não, agora ele virou crentinho, agora não quer falar de outra coisa, não ser Bíblia, eu não quero estar perto dessa gente não. Alguns vão se afastar de você. Outros, você tem que se afastar. Porque vai fazer mal. Porque vai te levar para um mau caminho, vai te conduzir. Pastor, mas a gente não pode se afastar dos inimigos. Nós temos que levar Jesus. Amém. Se você tem maturidade e sabedoria a ponto de levar as pessoas a Cristo, é isso que é nosso dever. Por isso que nós estamos aqui. Se você avaliar que você ainda não tem essa maturidade, você não consegue influenciar, mas você está sendo muito mais influenciado, corte. Antes que você volte a pecar. Amém? O objetivo é levar o evangelho para as pessoas. Mas se você não está tendo condições de fazer isso, você ainda não está preparado para isso, então é melhor cortar. Até o dia que você tiver condição, você volta. Amém? Até o dia que você tiver melhor no conhecimento da palavra de Deus, com mais experiência das coisas do Senhor, você volte ao relacionamento, se for possível. Mas você tem que buscar primeiro a Deus, e não a homens. Se for preciso. Se estiver muito bem assim, se estiver com equilíbrio e puder manter as relações, bem, algumas nós vamos ter que sacrificar. Ok? Versículo de número 6. Também tirou da casa do Senhor o poste que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, na qual queimou e reduziu o pó que lançou sobre as sepulturas. Queimou aqueles utensílios, aquelas coisas, algumas deles precisam ser queimados. Tem gente que saiu das religiões idólatras com estatuetas, com correntes, com fotografias, quadros e etc. E fala assim: pastor, o que eu faço com isso? Acho que eu vou dar para algum parente meu, né? Que é daquela outra religião. Se não serve para você, não serve para mais ninguém. Se isso não é bom para a tua vida, porque seria bom para outro? Pastor, mas isso foi tão importante para minha mãe. É uma coisa de... Se isso é valioso de ouro, derrete, faz uma joia nova bonita. Se isso dá para derreter, dá para tirar uma pedrinha preciosa dali e desmontar, monta outra coisa. Bênção de Deus. Se não tem esse valor, faz uma fogueira santa e abençoada e
toca-lhe fogo, que é a melhor coisa. Queimou. Josias mandou queimar. Se isso não faz bem para você, por que faria para outro? Ok? Versículo de número 7. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Irmãos, prostitutas cultuais. Naquela época achava-se que a relação sexual, mesmo feita dentro do templo, tinha uma cerimônia pagã, obviamente, introduzida no culto, como algo da fertilidade, da produtividade. O ato sexual libertava essas coisas da produtividade, até mesmo rural, e assim por diante. Trouxe isso totalmente pagão, errado. Enganos teológicos. Talvez muitas pessoas viviam até hoje enganadas por um erro teológico. Pastor, mas eu fui educado assim, eu achava que devia cultuar a Deus assim. A gente acha muita coisa, a gente pensa muita coisa, mas a reforma protestante, a reforma de Josias, nos leva a cultuar a Deus da maneira como a Bíblia manda, e não como nós queremos. Nós devemos cultuar a Deus como a Bíblia nos orienta. E o culto protestante, reformado, presbiteriano, que nós entendemos como deve ser, ele tem sua base estrutural no chamamento de Isaías, no chamado de Isaías, capítulo 6. Ali você tem o louvor e adoração, invocação, contrição e arrependimento, e tocou meus lábios com a tenaz. E ali veio o arrependimento do profeta. Depois escutou a palavra de Deus, e depois Deus disse: a quem enviarei? E o profeta respondeu: envia-me a mim. Termina o culto com enviar. Termina o culto como a gente sai daqui doido para ler essa palavra para alguém de novo, doido para abençoar a vida de alguém, doido para falar assim: não saia da idolatria, como foi o caso aqui do texto de Reis, com o rei Josias. Nós temos que ser impactados e levar este impacto das boas novas para alguém. Olha o texto da mulher samaritana quando encontrou Jesus no poço. E Jesus falou com ela sobre a água da vida. Todo aquele que beber jamais terá sede. E essa água da vida era o próprio Cristo. Eu sou o que tem vida e vida em abundância. Quem beber dessa água do poço aqui, vai voltar a ter sede amanhã. E olha que sede nos nossos dias. Quantas vezes você bebe água por dia? Beba, irmão, que está desidratando. Mas a água do Espírito, a fonte espiritual é Cristo, jamais seca, e ela transborda não só do trono de Deus, mas agora transborda dentro de você, e você jamais terá sede espiritual. Nós precisamos buscar este culto que fala de Jesus. E essa moça, quando foi impactada pela palavra de Deus, ela levou isso para toda a cidade dela, aquela tribo. Ela não se conteve em guardar a notícia só para ela. Ela foi impactada por Jesus e ela levou. Isso mudou a maneira dela cultuar a Deus. Aonde nós devemos cultuar a Deus? Lá no monte. Aí Jesus fala: em qualquer lugar, minha filha, importando que seja em espírito e em verdade. Quando nós encontramos a Bíblia, nós mudamos a nossa maneira de cultuar a Deus. Talvez você foi criado desde pequenininho numa maneira de cultuar, mas eu te pergunto, essa maneira que você aprendeu está de acordo com a palavra de Deus? Ela é o nosso manual de vida, de culto, vida espiritual, emocional, familiar, conjugal, educar filhos.
tudo. Amém? E eu já me adiantei citando o verso 10. Também profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Imom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Eles queimavam, sacrificavam crianças e filhos como um ato de adorar a Deus e buscar um culto a Deus. Totalmente desprezível, errado. Então não só as prostitutas cultuais eram uma idolatria, um erro teológico, como queimar os filhos, sacrificar filhos, crianças, também deve ser rechaçado. Erro teológico. Erro teológico. Com a palavra de Deus, então, nós buscamos o caminho teológico para a nossa vida. Como deve ser a nossa adoração? Como deve ser a nossa adoração? Vamos ler a palavra de Deus. Verso 16. Versículo 16. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Queimar osso, queimar ossos, desenterrar ossos, desenterrar pecados ocultos, desenterrar coisas que não era para estar ali. Olhando Josias ao seu redor, viu a sepultura que estava ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim destruiu tudo aquilo ali. Ossos que não era para estar ali. Traumas escondidos, coisas mal resolvidas, mágoas que ainda não foram perdoadas. Quando eu vejo ossos enterrados sendo desenterrados, tem coisas no fundo da alma que precisa ser tratada e colocada nos seus devidos lugares. Queimar, encerrar com o assunto. Coloquei uma pedra sobre isso. Eu não lembro mais. Só passar um moleque distraído, chutar essa pedra, já volta o problema. Você nem imagina. Alguém cutuca assim, já vem o problema de novo. Precisamos ir mais fundo. A nossa vida precisa ser tratada espiritualmente a fundo, não superficialmente. Quando eu olho a igreja de domingo após domingo, alguns que eu já conheço mais a fundo, amém. Eu posso dizer amém, ou alguns eu digo misericórdia. Porém, nós temos que tratar as coisas da nossa vida espiritual mais a fundo. Deus quer tratar o nosso coração, a nossa vida, mais lá dentro. Quando eu entrego minha vida para Jesus e quero ter uma vida com Jesus, não é só da boca para fora, cantar louvor. Não, Deus quer fazer uma reforma na nossa vida profunda. Quando Jesus é chamado para habitar na nossa casa, Ele não vem morar e ficar bonitinho ali na sala de estar, só que nem uma visitinha tomando um chazinho, que nem o inglês chazinho das 5. Não, Jesus entra lá no quartinho de dispensa e pergunta: que essas coisas velhas que estão aqui? Tira fora. Jesus vai lá na sua cama, no seu quarto, fala: essa aqui está cheia de ácaro, coisa antiga, nós temos que se remexer disso aqui, isso faz mal. Deus vai lá no teu armário e vê aquelas coisas mal organizadas e quer organizar o seu guarda-roupa. Jesus não vem fazer uma visitinha na sala. Jesus vem visitar e transformar a nossa casa. Como diz a música: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as estruturas. Você já cantou tantas vezes essa música, né?
e já convidou Deus para mudar as estruturas. Aí quando Deus quebra o primeiro pilar, você fala, não, mexe não que dói. Mexe não que dói. Você pede e depois se arrepende. Não, irmão, deixa Deus quebrar que vai ficar melhor. A casa nova fica melhor. Mas Deus quer mexer profundo, lá no íntimo. Tem gente aqui querendo que Deus mexa mais fundo. Amém? Deus não quer ficar na sala como visitinha. Deus entra para mexer em ossos enterrados, mexer em ossos quebrados, que Ele quer agora juntar e fazer algo novo. Verso de número 15. O que Josias fez quando ele leu a palavra de Deus, ele foi transformado, arrependido, leu para o seu povo, queimou os postes ídolos, se afastou dos falsos sacerdotes, arrumou a teologia, arrumou o culto, agora louvar a Deus de maneira correta, derrubou então coisas profundas. E no verso de número 15 e 16, né? Eu li o 16 e estou voltando para o 15, que é a mesma coisa. Também o altar estava em Betel, o altar que fez Jeroboão, filho de Nabate, tinha feito para pecar a Israel. Ele derrubou tudo isso e tirou essa confusão do meio. Derrubar altares errados para deuses, tirou algo errado, confusão. Um altar para quê? O que diz no verso 15? Um altar para que tinha feito pecar a Israel. Nós temos que corrigir tudo isso. Verso 17. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexe nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos, com os ossos do profeta que viera de Samaria. Ossos do profeta, não mexa. O que é de Deus fica intocável. Não jogar o que é bom fora. Uma vez um jornalista usou uma frase que eu não conhecia. Quando você precisa dar banho na criança, no nenezinho, de bacia ainda pequenininho, e a gente que fez isso, graças a Deus eu participei da vida dos meus pequenos junto com a Dani. Você pega aquela baciona, aquele banheirinho, e joga ali, fica com o sabãozinho, joga aquela água, fica aquela água branca do sabonete, do shampoozinho. Só que quando a gente quer limpar e tirar a sujeira do bebê, na hora de jogar água fora, não pode jogar o bebê junto. Só a água, viu? O bebê fica limpinho. Então, quando a gente faz reformas e limpeza, a gente não pode jogar o bebê junto. O que é bom tem que ficar. O que é bom tem que se manter. E o que está sujo, joga fora. Tem coisas que nós precisamos manter. Tem coisas que nós precisamos preservar. Porque as coisas que são de Deus precisam ser mantidas. E por fim, o verso 20. Verso 20. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Decisões duras, difíceis, precisam ser feitas. Coisas que talvez a gente não faria se não fosse o impacto da palavra de Deus, desafiados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, no caso, dar cabo à vida de alguns que tinham se pervertido no caminho da idolatria, desviados pelo caminho da idolatria, e agora Deus está restaurando o seu povo. Tem coisas que nós precisamos dar fim,
Tem coisas, ciclos que nós precisamos encerrar. Decisões difíceis. Sair ou não de Andradina? Né, irmão? Sai ou não sai? Para a glória de Deus, nós vamos sair, né? Edson. Sai ou não sai de Andradina? Muda para Tupi de volta ou não muda? Muda para a glória de Deus. Um novo tempo, uma nova época. Vamos mudar. Decisões para a glória de Deus. E bênção, né? Casal de amor. Deus abençoe. Tem decisões. Mudar de trabalho, mudar de cidade. Algumas coisas nós precisamos deixar. Algumas coisas nós precisamos encerrar. Obviamente, em prol do Evangelho, em prol da santificação, em prol da correção. Não é encerrar coisas que não precisam encerrar. Vamos encerrar e dar fim em coisas que precisam ser encerradas, apesar da dificuldade e a dor às vezes. Alguns, ou a maioria dos escravos que estavam sendo subjugados no Egito com Moisés, estavam doidos para sair de lá, que estavam sendo massacrados, destruídos, escravizados, judiados. Mas talvez teve alguns que estavam trabalhando no palácio, né? Quando teve a novela da Record, mostrou alguns que trabalhavam no palácio, junto com o rei, junto com o faraó, cozinheiros, mas eram escravos, mas estavam levando a vida boa. E alguns deles decidiram, aqui é vida boa, mas aqui não é meu lugar, e eu vou sair. Mas também aquela novela foi legal, porque ela mostrou alguns que decidiram ficar. Não tomaram decisões certas, duras, mas certas. Nós precisamos tomar decisões importantes na nossa vida, e a palavra de Deus nos orienta o que fazer, como fazer, quando fazer. Mas você precisa ser fortalecido e orientado por esta santa e poderosa palavra. Irmãos, a nossa orientação de hoje é que você seja instruído pela palavra de Deus. A palavra de Deus veio para trazer vida, vida em abundância. Jesus veio e nós somos restaurados pela leitura da palavra do Evangelho, de que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida. E isso nós sabemos porque lemos. Isso mudou a minha vida. Isso muda a minha concepção de família. Isso muda a minha concepção de culto de Deus. Como eu vou cultuar ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, em meio da comunidade, pregando, ensinando essa palavra para várias pessoas. Eu vou falar com Deus onde? Lá no meu quarto em secreto, e lá Deus ouve. A palavra de Deus nos orienta como devemos trabalhar. Aos funcionários, honra seu patrão como ao Senhor. Aos patrões, como deve ser um bom patrão. Ao marido, como deve ser um bom marido. À esposa, como uma boa esposa. Aos filhos, como um bom filho. À igreja, como um bom membro da igreja. Um bom pastor. A palavra de Deus nos orienta para tudo isso. Eu quero encerrar esse culto, último culto do dia da reforma, com esse desafio de voltarmos mais para a palavra de Deus com amor, com afinco, sabendo que essa palavra tem poder para nos transformar, para transformar a minha família em uma nova família. Amém? Para transformar o meu e o seu casamento em um novo casamento. Para transformar os nossos relacionamentos, para transformar a nossa igreja, para transformar o seu ministério, ou te dar um ministério da qual você está ausente. Te instruir sobre os dons, ferramentas para o trabalho. Meus irmãos, eu quero que daqui a um tempo você me dê esse feedback, esse retorno. Pastor, depois que você falou tanto sobre voltar a ler a palavra de Deus,
Eu quero que você me diga os bons testemunhos sobre isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na palavra de Deus também fala de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Temos entendimento através da palavra. Eu postei uma fotinha no meu Instagram e no Face de uma pessoa que estava com, pus acho que no grupo da igreja também do Zap, pegou a Bíblia e uma imagem meia esnoviada, mas quando ele abriu a Bíblia veio a luz sobre o seu rosto, e a terceira imagem ele com a Bíblia fechada, porém o seu rosto agora resplandecia e iluminava o caminho para andar. Quem não viu, veja essa foto lá que eu postei. A Bíblia é aquela que nos vai dar luz para o nosso caminhar. Que você saia daqui como culto presbiteriano, culto de Isaías, sair daqui para ser enviado a uma vida de transformação, uma vida de mais intimidade com Deus e com a sua palavra. Você quer bênção? Muitos cultos, muitas igrejas falam assim: você quer bênção? Vem aqui à noite que agora eu vou orar por você, você vai ser abençoado agora em nome de Jesus. Parecendo aqueles videogames nossos antigos, Rodrigo, Fire! Lembra disso? Os videogames antigos? Street Fighter? Fire! Só que sai daqui e não pega uma Bíblia um dia por semana. Sai do culto um dia que nunca mais jejua e não ora mais a Deus. Sai daqui no carro, já dá um cutucão na esposa, já quebra 3 costelas. Fire! Não sei para quê. Eu não entendo algumas coisas. Você quer poder de Deus? Quer ser uma pessoa ungida, cheia do Espírito Santo de Deus? Alimenta-te da palavra. É alimento espiritual. Tem gente que vai no culto que é um fire, assim, ó. É igual ir lá no posto de gasolina com o irmão Haroldo, encher o posto de um dia. Depois querer que esse combustível dure o ano inteiro. Só se você não sair mais com o carro. Porque um carro normal, um tanque dá uma semana, 2 no máximo, se der. Um dia, né, galera? Então você vem no culto, recebeu uma bênção. Amém, receba em nome de Jesus. Mas a bênção tem que ser permanecer na palavra. Deus sempre nos pediu isso. Permaneçam na minha palavra. Permaneçam na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Eu não sou contra. Você acha que contra o pastor orar pelos irmãos aqui na frente? Maneira nenhuma. Quando Deus toca no meu coração, eu oro. O irmão sabe disso. Só que de maneira nenhuma. A bênção lá da tua casa, você e Deus, de joelho no chão, cara no pó. Não tem magia na igreja. Tem mudança de vida, arrependimento. Você e Deus e a palavra. Abaixe o seu rosto, que eu vou orar com você. Abaixe o seu rosto.